Nós vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Vamos ler até o verso 9. Assim diz a palavra do Senhor a partir do primeiro verso até o 9. Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar, e uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e durante o seu ensino dizia: escutem, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves, e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. A semente brotou, cresceu e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. E Jesus acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos prosseguir a leitura? Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 começaram a lhe fazer perguntas a respeito das parábolas. Jesus disse a eles: a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e sejam perdoados. Então Jesus lhes perguntou: se vocês não entendem esta parábola, como compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Estes são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando a ouvem, logo Satanás vem e atira a palavra semeada neles. E estes são os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, o semeado entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações desse mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Essa é a palavra do Senhor. Amém. Senhor, obrigado por preservar as sagradas escrituras, nos dando acesso nessa hora, mas também, ó Deus, nos iluminando a compreensão, nos iluminando o entendimento e a fé. Ajuda-nos a crer, responder e a guardar a Tua palavra. No nome de Jesus Cristo. Amém. O segredo da terra. A semente dorme e o vento passa. Na pedra é silêncio. No espinho é dor, no caminho é esquecimento. Mas há um campo escondido, onde a luz mergulha no humus, onde mistério respira devagar. Ali, a palavra se abre em raízes, ergue folhas invisíveis, e o tempo amadurece em ouro. O que parecia pó, era a eternidade em gestação. O segredo da terra. Eu e o ChatGPT. Só para a gente aquecer os motores um pouco. Nós estamos no início do ministério de Jesus Cristo. É o capítulo 4 do primeiro evangelho. Jesus está falando as primeiras coisas aos primeiros ouvintes. Mas sabe de uma coisa?
já são numerosos, os curiosos, os interessados e os discípulos vão se somando cada dia mais. Tem ouvinte de todo tipo. Aqueles que querem ver milagres, aqueles que estão realmente interessados na autoridade, na eloquência, na firmeza com que aquele homem fala, mas há também aqueles que estão desconfiados. Parece religioso demais, parece um tanto quanto político esse discurso. Querem ver onde isso vai dar. Curiosidade. Mas há também aqueles que escutam porque discordam, perseguem porque não gostam. Estão ali. Uma multidão, grande multidão, mais uma vez. Jesus acabou de estar numa audiência interna, numa casa, agora ele sai e uma numerosa multidão está à porta. Ele então se dirige até a beira da praia, onde ele vai até uma embarcação. De forma estratégica, pensando em comunicação, ele se afasta um pouco da orla e, projetando a sua voz em direção à praia, fala com a multidão. Mas nessa hora algumas coisas curiosas começam a acontecer. Ele chama a atenção dos ouvintes, como que dizendo aqui: ouçam ou escutem. E não era isso que ele estava fazendo lá? Tinha uma multidão interessada em ouvir, não estavam fazendo mais nada da vida a não ser estar ali, prestando atenção no que aquele homem estava falando. Não é? Simbolicamente, não há nenhuma necessidade de eu falar a alguém que está prestando atenção: escute. Mas não é a única vez que Jesus faz isso nesse discurso. E faz com veemência para mostrar ênfase. Ele já começa a nos dar pistas sobre a natureza da própria parábola. Essa é uma parábola sobre o ouvir. Essa é uma parábola da atenção. É a parábola da comunicação. Afinal de contas, como já vimos, a semente é palavra, o solo é ouvido, e nesse caso, o coração que escuta. Ele está diante de uma audiência aparentemente interessada. E de fato está. Como eu disse agora há pouco, poderiam estar fazendo qualquer coisa da vida, mas estavam ali, aos montes, ouvindo, com um olhar atento. Mesmo assim, Jesus achou necessário dizer: escutem o que eu vou dizer. É como se ele chamasse atenção para o ouvido enquanto escuta, dizendo: prestem muita atenção em como vocês escutam o que estão escutando. Jesus bem sabia que o fato de estar ouvindo não significa entender. Jesus bem sabia que o fato de escutar não significa ouvir. São coisas diferentes. Preste atenção no nosso próprio recorte nesse momento. Vejo visitantes hoje aqui, são muito bem-vindos. Essa palavra será provavelmente gravada e colocada na internet para andar sozinha ao longo do tempo, sabe lá se por quantos anos. Alguém vai escutar isso no futuro, provavelmente. O que passa no coração do ouvinte, agora e no futuro? De onde vêm esses ouvidos? O que está vivendo? O que pensa a respeito de Cristo da cruz? O que você agora tem a respeito do Evangelho? Você está ouvindo essa palavra? Você está interessado no que a Bíblia diz? Porque nós estamos expondo as Escrituras. Percebe como essas perguntas aprofundam aquilo que parece num primeiro momento óbvio e desnecessário? Estou aqui, não estou? Estou ouvindo, não estou? Não estou fazendo nenhuma outra coisa agora. Mas é o próprio Cristo que diz: nem todos que estão atentos estão ouvindo. Há muito mais no ouvir a palavra do que o atentar-se para o que é dito. É sobre isso que esse texto está tratando. Há corações que escutam diferente, porque são corações com realidades distintas e receberão distintamente esta palavra.
O semeador, diz ele então, saiu a semear. A linguagem é simples, a história é simples, os elementos são corriqueiros, cotidianos, democráticos. Ele está falando de semeadura essa que qualquer um daqueles ali do seu auditório, permita-me, poderia recorrer à imagem no seu cotidiano. Está ali campos cercados ao redor deles, facilmente achados na região. Campos esses onde você tinha semeadura, plantio de larga escala, de média escala e até de pequena escala. Mas era muito comum essa cena. As parábolas funcionam assim. Elas evocam mensagens através de símbolos análogos à realidade. Mas é importante que a gente entenda que elas são ponte e não ponto de chegada. As parábolas, elas são um portal para que a gente chegue em outro local. Local esse para o qual se deve chegar. A parábola, então, ela conduz, ela sinaliza, ela aponta como recurso de comunicação, como recurso retórico, como recurso até de oratória, de escrita, de comunicação. Mas os seus símbolos não podem ser esgotados, exauridos. São símbolos. É até importante que a gente não tenha muito intercâmbio entre parábolas na palavra de Deus. Mesmo pelo próprio Jesus, numa sequência, tome cuidado. Porque o que uma chama de semeador, na outra é outra coisa. A gente não pode fazer esse esgotamento, esse estresse nos detalhes de uma parábola. Ela tem um propósito um pouco mais rápido, dinâmico e menos profundo do que um destrinchamento, uma dissecação literária. Ela tem um moral da história, ela tem um motivo de ser argumentativo, que aponta, então, para uma realidade maior do que o símbolo. Jesus, nesse caso, fez o trabalho por nós, né? Até lemos nessa hora. A semente é a parábola. A semente é a palavra, perdão. E há solos aqui que são analogias, metáforas do coração humano, da atenção humana, daqueles que recebem o evangelho. Jesus fez o trabalho por nós da interpretação e nos mostrando como é que nós devemos ouvir parábolas. Elas apontam para algo maior. Elas apontam para algo mais profundo do que a parábola, ou nos seus símbolos, sustenta. E nessa hora, ele está dizendo, escutem o que eu vou dizer. É o início do ministério, ele está abrindo as portas do seu ministério público e ele quer que eles entendam aquela cena agrícola, aquela cena bucólica, aquela cena campestre, cotidiana. E quanto mais familiar ao cotidiano do ouvinte, mais facilmente o ouvinte poderá fazer a transposição do símbolo para o significado do símbolo, para o apontamento do símbolo, entende? Mas, mesmo assim, ele cuida de explicar que não basta ouvir para que se entenda. E não é uma questão de inteligência, não é uma questão de capacidade cognitiva, é uma questão de coração. Ele chega a dizer que é uma questão espiritual. Parábolas foram ditas para que uns recebessem e entendessem, mas para que outros não entendessem e, portanto, não recebessem. São parte dos mistérios da dinâmica do reino. Então não é só uma questão de estar ouvindo. Veja como Jesus vai expondo a dinâmica do próprio conteúdo da parábola na circunstância dos ouvintes. Há ouvidos distintos, porque há recepções distintas do mesmo evangelho. Os campos eram, via de regra, cercados por trieiros. É o que é chamado aqui de caminho. São, de fato, estradas mais largas, menos,
E essas estradas, elas são, claro, por óbvio, pisoteadas pelos pés. Ali o solo é compactado pelo trânsito. Talvez você já teve a oportunidade de caminhar num trieiro ou numa trilha em qualquer zona campestre aí, qualquer mato que você se aventurou. Uma trilha é onde o mato não cresce, é onde a grama não cresce, é uma parte identificada do chão. E o solo vai ficando, pela insistência do passo, pela recorrência dos passos, compactado. E quanto mais compactado, mais rígido, mais firme e menos vulnerável. Portanto, na estrada é muito complicado que se germine alguma coisa que exija profundidade. Então, era ali entre esses trieiros que nós temos os campos delimitados. Não eram cercados como hoje a gente tem, com gradil ou mesmo com cercas mais rústicas. Não era bem assim que eram delimitados os campos. Eles eram completamente acessíveis. Mas então o semeador, com o seu porte ali, com a sua bolsa de semente, a sementeira, ele então lançava a mão ali dentro. Isso era muito recorrente e muito comum que assim fosse feito no primeiro século, e enchendo a mão ele jogava em forma de arco a curta distância, a média distância, as sementes, espalhando ela por todo o campo trabalhado e preparado para o plantio. Ele ia então fazendo esse movimento a curta e média distância, preenchendo todo aquele espaço. E quanto mais experiente e capaz fosse o semeador, que poderia ser um semeador por ocasião, ou um semeador que só semeia, mas pode ser que o cuidador ali da região, o cuidador do campo, o cuidador da casa, eventualmente no tempo de plantio se dava o trabalho de semeador. Seja qual for, o fato é que era assim que se plantava no primeiro século, recorrentemente. Havia formas coletivas de fazer isso, formas individuais, mas não tem muito o que imaginar aqui. Simples assim, de preencher então todo o campo. Mas é comum que nesse lançar das sementes, elas pudessem cair em lugares menos propícios. Mesmo com habilidade, mesmo com experiência, por mais que você tentasse evitar que as sementes se acumulassem num só lugar, que as sementes ficassem muito sobrepostas, que elas fossem mais uniformemente espalhadas e dispersas, claro que haveria de cair em lugares como o caminho, como um solo que à primeira vista não parecia impróprio, mas que de fato era, e isso você ia descobrindo à medida da semeadura acontecendo. Esta é a cena e esta é a parábola. Simples, não? Fácil de você perceber como é que ela acontece. O fato é que, diante dessa cena tão simples, Jesus começa agora a entrar no fato da questão variável. Há algumas constantes e algumas variáveis. Percebam as variáveis, portanto. Primeiro, diz que uma parte das sementes caiu à beira do caminho. Esta é uma variável, porque existe a beira do caminho, existe o solo rochoso, e existe também aquele lugar que tem espinhos, e também um bom solo, limpo, terra boa, preparada. São variáveis na história simples que foi contada aqui para nós, certo? Bom, a primeira é essa, a beira do caminho. Como a gente visualizou agora há pouco, é essa que cai fora do campo, numa terra dura, que não é propícia para que haja enraizamento, não está preparada para a fecundação, para hidratar a semente e nutri-la, está exposta. E diz ainda que essa que está ali, as aves vêm e ainda comem as sementes que não foram pisoteadas, ou mesmo as que foram esmagadas e sobraram migalhas. As aves que se valem muito das vistas, e eu não quero estressar os detalhes da parábola aqui, mas visualize pelo menos isso, elas identificam com mais facilidade essas sementes que se desgarram do todo plantado e identificam com facilidade uma semente solta no caminho, destacada. Diz que as aves vão lá e ainda pegam o que sobra.
Não basta serem pisoteadas, não terem como adentrar o solo por fecundação, as aves ainda tomam e levam embora. O segundo tipo de solo aqui é identificado como um solo que contém pedra. E por mais que as nossas traduções muitas vezes nos levam a entender um solo que contém pedra na sua constituição ali, na sua mistura, ou mesmo pedras à vista, porque é uma terra rochosa, é importante que você entenda que nenhum semeador semearia com pedras à vista. Não seria uma terra apropriada, ou pelo menos uma parte da terra que claramente não seria apropriada. O mais fraco dos semeadores do primeiro século sabe disso. Então é muito provável que nós tenhamos aqui a figura de aquilo que não está à superfície, mas que tem pedra na sua camada mais inferior. Porque veja, o texto diz que porque a terra era rasa, diz o texto, porque era pouca a terra, logo nasceu. O logo nasceu depressa. Porque era pouca a terra, era rasa. Veja, ele lançou a semente num lugar que era aparentemente propício para a fecundação, a germinação, o plantio, enfim. Mas a terra era pouca. Então, ao procurar profundidade, ao procurar as raízes, nutrição, esbarraram com um lençol de pedra. Não tem mais para onde ir para baixo. O que essa planta faz, portanto, mais rapidamente do que as demais que estão crescendo para baixo e usando energia para baixo? Crescem para cima. Já viu os nossos meninos pequenos? Tá gordinho numa semana, quando você vê na outra tá um magricelo, porque deu um estirão. Cresceu para cima. A gente um dia para de crescer para cima, né? Mas não para de crescer, né, Alex? Aí vai procurando lugares para crescer, direções, né? O vetor vai mudando. A planta que encontra então barreira para baixo, ela deixa de usar suas propriedades energéticas para baixo. Era a hora de crescer para baixo. E ela cresce mais rapidamente para cima, logo cresceu. Um semeador experiente poderia perceber que aquele despontamento rápido seria normal. Aquilo ali não está normal. Algo está estranho. E então, por não ter raízes profundas, o sol chega e seca aquela planta. O outro tipo de solo que temos aqui é aquele que está infestado de espinhos. Aqui espinhos é uma palavra que é usada literalmente para espinhos, mas também tem a ver com ervas daninhas, abrolhos. É uma linguagem muito próxima àquela que a gente vê lá em Gênesis, depois do capítulo 3. Quando Deus diz que agora o solo produziria espinhos e abrolhos. Não mais só um solo bom. Agora o solo precisa ser preparado. Não é que Adão não tinha que lavrar o solo, ele faz isso antes da queda. Só que era um solo amigo. Era um solo apenas vivo e saudável. Depois da queda, a maldição que vem sobre a natureza faz com que tenhamos alguma situação inóspita. Nós temos situação de adversidade, de dificuldade. É o caso dos espinhos, dos abrolhos, das ervas daninhas. Temos que fazer um controle de qualidade. Temos agora que suar penosamente para lavrar o solo. Não é uma tarefa mais tão propícia, tão leve, como já foi um dia, e nós nem sequer experimentamos, né? Apenas aquele homem chamado Adão. Bom, o fato é que há no campo espinhos e ervas daninhas e abrolhos. O interessante de você perceber aqui é que não é simplesmente assim, eita, não viu que tinha espinho, lançou a semente lá. A mesma questão acontece aqui com relação às pedras. O semeador está olhando para o campo. A questão das ervas daninhas, você que talvez
já teve que lidar com o campo, já ouviu falar disso, vai perceber que é algo inesperado, é algo que não é previsto muitas vezes. Por quê? Porque ervas daninhas, às vezes elas são trabalhadas, trituradas, elas são esmagadas, elas são arrancadas. E quando você vê, surgiu mais de forma multiplicada, porque ela se renova, ela se multiplica, ela se reproduz com velocidade. E ela cerca, ela entra, ela é sutil, ela é às vezes impercebida. Esse é o caso aqui. E ela gera o indesejado. E diz o texto que estas ervas e esses espinhos crescem junto. É como que tendo a mesma dinâmica, quase que espelhando da mesma natureza dinâmica de nutrir-se e crescer. E diz o texto que cresceu junto com a semente. E sabe o que fez? Sufocou a semente. Não deixou que essa semente fosse devidamente exposta ao sol. E sugou dos nutrientes junto com a semente. Plantas que estavam sendo alimentadas pela mesma nutrição. Faltou nutrição para a semente, porque havia concorrentes aqui, indevidas, sugando de forma parasitária até, permita-me o desajuste biológico aqui, mas para que você entenda a dinâmica da natureza do que está acontecendo. Essa é a terceira variante, ou variável, negativa. Até que então nós somos apresentados a uma quarta variante positiva. O solo fértil. As sementes caem no campo arado e então, nesse solo preparado, florescerão. Aqui é um solo que foi tratado, mas o solo estava bom. E ao ser tratado, ficou limpo. Talvez você já teve a oportunidade de estar numa zona rural. Na casa da minha avó, quando eu era criança, nós viajávamos para a casinha dela, que era meio chacrinha. Lá no Córrego Leão, viu, Aline? E lá tinha enxada e enxadão. Sabe a diferença, né, Pedrinho? Enxada e enxadão. A enxada é aquela largona que faz um leque assim, ó. Mesmo que ela seja um pouquinho afiada, ela serve muito para arrastar, para rapar. Ainda que você corte, você rapa. Enxada. O enxadão é um pouco diferente. Ele vai ser um pouco mais estreito, vai ter uma cabeça afiada ainda, mas ele é mais delongado, mais alongado e mais profundo. Sabe para quê? Diminuindo essa zona de contato, aumenta-se a pressão, porque ele vai ser usado para perfurar o solo, fazer buraco. Uma brincadeira boa para menino desavisado. Fazer buraco no quintal, na plantação de mandioca da avó. O enxadão, sai aquele buracão dali. Brincar de bola de gude, essas coisas todas. E ver a ira da vovó de 1,5 metro lá, gritando da cozinha dela. Mas o enxadão é para preparar a terra muitas vezes. Isso era usado nas propriedades particulares, individualmente. Era um método muito próprio de trabalhar o solo, arrancar os abrolhos, raízes indesejadas. O enxadão faz isso desde muito tempo. Mas ainda é muito antigo também os não discos de arado, mas também as fincas de arado que eram tracionadas por animais, onde eles furavam a terra e arrastavam a terra fazendo sulcos profundos. O importante é que a terra tinha que ser perfurada, ela tinha que ser revirada, ela tinha que ser mexida. Isso é um solo tratado, preparado. Este solo está em condição de se tornar fértil. E é assim que, caindo nesse solo, deu boa colheita, chegando a 100 por 1. Lucas destaca o 100 por 1 de cara. Eu gosto como Marcos trabalha, porque Marcos, por mais que ele seja mais resumido do que Lucas, nesse caso ele não teve pressa. E nos disse que Jesus disse: a semente brotou,
cresceu, floresceu e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. Essa semente caiu em boa terra. E nessa hora você começa a perceber que diante dessas variáveis, há algumas constantes. Se o solo pode ser tão distinto, o que é que não muda nessa cena tão simples? Bom, o meu semeador é o mesmo semeador para toda aquela semeadura. Agora, qual é a qualidade do semeador? Consegue me dizer se ele é um cara experiente, habilidoso, inexperiente? Consegue me dizer se ele é alto, baixo, forte, ou daqueles mais magrinhos? Consegue me dizer se ele tem os 2 braços? Eu não. Se você consegue, eu preciso ler esse comentário aí, porque eu não achei em nenhum que eu li. O semeador saiu a semear. Não importa o semeador. Entende? Essa constante é uma desconstante, me entenda bem, de desvalor. Mas não num sentido negativo. É porque isso não é o ponto argumentativo do texto. Não tem valor para o entendimento. É qualquer semeador. Sabe por quê? Porque tem mais uma constante no texto que muda tudo. A semente. É a mesma semente para os diferentes tipos de solo. Percebe isso? A semente é a mesma. E a semente que caiu no solo fértil e brotou a 30, 60 e 100 por um, não é uma semente melhor do que aquela semente que caiu entre os espinhos. É a mesma semente, tão boa quanto. Mas o resultado foi drasticamente diferente. O que então foi diferente? O que aconteceu? As variáveis do terreno, do solo, que nós já sabemos, dos corações, do tipo de ouvido para a mesma palavra. Não é sobre a habilidade do semeador ou a eloquência do pregador. Não é sobre a capacidade ou currículo do orador ou do evangelista. É qualquer semeador que está semeando aquele tipo de boa semente, que nesse caso especificamente é a palavra. Mas entenda, a palavra das boas novas do reino de Deus. Isso está em questão aqui. Qualquer pessoa menos ou mais preparada que estiver anunciando com clareza e distinção o evangelho do reino de Deus, as boas novas do reino do Senhor, estarão semeando a palavra. E poderão encontrar solos distintos. Poderão se deparar com recepções distintas da mesma palavra que é boa, viva e eficaz. Perceba que Jesus por várias vezes disse: escutem. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque há pessoas que mesmo presentes não terão ouvidos para ouvir. Nem todos receberão da mesma forma. Mas não é onde se encontra a nossa atenção. A nossa atenção deve estar no fato de que haverá recepção da maravilhosa palavra. Haverá bom solo trabalhado. E nós devemos nos preocupar com isso de 2 formas. Uma, olhando para o nosso próprio ouvido enquanto ele escuta, avaliando a própria qualidade do nosso ouvido, mas também crendo que não depende de nós, para que outros se arrependam e creiam no evangelho. Depende daquele que chama. Há um momento em que Paulo está pregando, relatado no livro de Atos, e no meio da sua palavra, o Espírito Santo, permita-me o grifo do orador, sobrevoa aquela audiência e chega até Lídia. E ao chegar em Lídia, diz a palavra, que lhe abriu o entendimento para crer. Ou o coração, dependendo da tradução. Enquanto a semente era jogada, o Espírito Santo estava trabalhando, porque a fé
vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Nós estamos diante de um foco aqui. Há solos distintos para a mesma palavra que é poderosa. O que a gente pode ser levado a pensar então com relação a esses solos distintos? Bom, a gente tem que entender que Jesus mesmo explica esses solos. Ele mesmo explica a dinâmica da palavra que é semeada. E então ele começa a nos explicar. A partir aí do verso 13. A palavra que caiu à beira do caminho diz respeito a um coração endurecido. Ele diz: o semeador semeia a palavra. Esses são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando a ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra deles. O solo está duro, o coração está fechado. A palavra não tem garras nesse coração. O coração de tão endurecido, incrédulo e fechado para o evangelho, a palavra bate e ele fica, ficando vulnerável para o assalto satânico. E é importante que a gente entenda essa dinâmica que Jesus está colocando aqui. O Satanás é colocado nesse texto como aves assaltantes da palavra. A primeira coisa que você tem que entender é que Satanás tem interesse em retirar a exposição da palavra do alcance do ouvinte. Satanás não conhece aqueles mais ou menos propícios a crer no evangelho porque ele não tem acesso a essa informação. Ele vai trabalhar com astúcia e interesse comprovado e persistente para que a exposição à palavra seja atrapalhada, seja dificultada e, se necessário for, tirar a palavra de perto do ouvinte. Ele tira a palavra do caminho. Ele a separa. Essa é uma boa reflexão para a gente entender que é expondo a nós mesmos a palavra que nós poderemos ter a experiência com a palavra, os resultados do poder do evangelho. E Satanás quer dificultar isso. Ele quer assaltar a exposição aos ouvidos. Você conhece alguém que não suporta ouvir o evangelho? Você conhece alguns lugares ou centros que têm dificuldade de aceitar o evangelho? Por qualquer razão que seja? Porque não é hora, porque não é lugar, porque aqui não entra assunto de religião. Conhece esse tipo de lugar? Eu não estou dizendo que são diabólicos, não, mas entenda. Essa é uma artimanha diabólica, a dificuldade. O dificultar, o afastar, o diminuir a exposição. Nosso trabalho ainda é um trabalho de comunicação como missionários enviados ao mundo, prioritariamente. Antes de qualquer coisa, somos comunicadores do evangelho das boas novas. Antes de qualquer outra identidade nesse mundo, comunicamos o evangelho, expomos os corações ao evangelho. Às vezes, ao risco do nosso conforto, ao risco da nossa tarefa profissional, às vezes ao risco da nossa aceitação pública, às vezes ao risco da nossa vida. A gente prega a palavra, a gente anuncia a palavra, a gente prega as boas novas do reino. E Satanás concorre com isso. Ele não quer que a palavra seja pregada. Esse é o solo duro. É o solo compactado, de trânsito. A palavra não se enraiza. Homens como este que apedrejaram Estevão, você percebe em Atos 7:51. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Esse é o tipo de coração desse solo. Homens que resistem ao Espírito Santo. O resistir aqui não é uma questão de poder, me entenda bem, entenda a palavra no seu devido fluxo argumentativo. É uma questão de obstinação do coração, inclinado contra.
para outro canto, para outro viés, não para com Deus, não para com o evangelho. Você percebe, por exemplo, segundo o livro das Crônicas, que diz: fez o que o Senhor, o seu Deus, reprova. Você vê, por exemplo, Jeremias 19:15, eles se obstinaram e não quiseram obedecer às minhas palavras. Você vai percebendo em vários cursos da palavra de Deus, em vários caminhos da dinâmica da missão de Deus, que sempre teve na história pessoas que obstinaram seu ímpeto contra o Senhor e contra a sua palavra. E nessa hora contam com a parceria diabólica de não ter a palavra, de fato, ao alcance. Esse é o tipo de pessoa que é representado por essa trilha pisoteada, compactada, vulnerável, estéril, infrutífera. Mas nós temos ainda outro solo, esse que é superficial, o rochoso. Diz o texto que a terra era pouca, veio o sol e queimou. Jesus explica, esse sol, ele diz, verso 16, esses são os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a receberam com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia, olha o sol, ou a perseguição, por causa da palavra, se escandalizam. Veja que a terra pouca ainda reflete amistosidade para com as coisas do reino. Há uma boa recepção para com o evangelho. O texto diz que ainda receberam com alegria. Mas era superficial. Não teve compreensão, não teve novo nascimento, não teve profundidade, não teve compreensão. Quando vem a provação por causa da palavra, não suportam. O escandalizar-se aqui é o tropeçar, é o largar de mão. É o achar que não dá para pagar aquele preço. Eu falei que nós deveríamos fazer um exercício duplo aqui, não? Olhar para o nosso coração e para o nosso ouvido enquanto escuta, e olhar para aqueles que escutam a palavra ao nosso redor. Esse tipo de solo é um solo que deve chamar a nossa atenção. Porque uma coisa é aquele que obstinadamente dá as costas para o evangelho e se torna hostil ao evangelho. Aquele outro, da beira do caminho. Esse não. Esse é o tipo de gente que gosta de igreja. Esse é o tipo de gente que gosta de sentar aqui. Não quer nada com Jesus. Não paga um preço em nome de Cristo e do evangelho. Nunca evangelizou uma alma. Nunca chorou em oração por uma vida perdida. Ah, mas deixa falar que tem salgadinho na reunião dos moços e não vai estar lá. Gosta de estar na igreja, vai para o acampamento, gosta de vir para a igreja no domingo à noite. Gosta do povo de Deus. Tem umas músicas bonitas. E essas coisas todas. Logo receberam com alegria. Mas continua sem fruto. Porque nunca teve condição de florescer. Nunca teve isso para dar. E quando vem o vendaval, arranca a planta do chão, porque não tem raiz. O sol quente é usado como a adversidade das provações por causa da palavra. Porque, irmãos, o evangelho não veio para fazer as pazes com o mundo. E o mundo nunca será amigo do evangelho. Nunca será amigo do evangelho e do reino de Deus. Ou esse mundo é transformado pelo evangelho, ou será julgado pelo mesmo evangelho. Às vezes nós queremos fazer algumas concessões que não são possíveis, nem viáveis, à luz da natureza do reino de Deus.
O solo rochoso é aqueles que não chegaram onde tem que chegar. A palavra não desceu ao coração. Ainda não está no campo das ideias, do social. Ainda está associada com outras bandeiras de igual porte, de igual peso. Não é Cristo, tudo em todos. É Cristo como um pin na minha mochila, que tem outros pins. É um dos ingredientes da minha receita. Eu sou isso e evangélico. Primeiro nascemos de novo. E isto cobre toda a nossa identidade. De tal forma que tudo com o que nos relacionamos tem que ser tocado pelo novo nascimento. Por essa nova forma de ver a vida. O reino de Deus. Olhos convertidos. Não de pessoas que não têm mais o que se confessar, não de pessoas que não erram mais, não é esse o ponto. Mas são pessoas que nasceram de novo. Que amam a Jesus. E que entendem que vieram dele, foram feitos para ele. Para ter a sua alegria nele para sempre. Esse é o solo rochoso. O Salmo 129 compara os injustos ao capim do terraço que seca antes de crescer. Ou você percebe também o Salmo que diz no versículo 7: não enche as mãos do ceifeiro, nem os braços daquele que faz os fardos, porque é ralo, não tem substância. Como é que está o seu coração? Está se identificando? Se for o caso, seja honesto consigo mesmo. Quanto mais cedo, melhor, para que você coloque os seus joelhos no chão e a boca em confissão por Jesus Cristo, para que Ele prepare o solo e o terreno do seu coração. São ouvintes diferentes daqueles endurecidos. São pessoas receptivas. Recebem a palavra com alegria. Mas esse entusiasmo não passa de coisas vãs, leves. O discípulo vai lidar com indisposição. O crente vai lidar com desajustes nesse mundo. Sabe por quê? Nossa bandeira é grande demais. Espaçosa demais. Nós andamos por aí dizendo que tem um rei acima de todos. E que tudo deve ser julgado a partir do crivo dele. Você acha que isso é bem-vindo em todo lugar? Você acha que os nossos professores de filosofia da Universidade Federal de Goiás gostam dessa frase? Você acha que os nossos jornalistas gostam desse tipo de postura? Não. Óbvio que eu estou exagerando aqui, generalizando, melhor dizendo. Não exagerando. O mundo, na sua sabedoria, enxerga isso como loucura. E o verdadeiro cristão tem que assumir o preço de ser tido como um dos loucos na sabedoria desse mundo. Sempre foi assim. Continua sendo. Mas aqueles que têm a palavra semeada com rasura não suportarão a indisposição ou a adversidade. Jesus disse em João 8,31: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Hebreus 3,14 diz: passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Ou mesmo quando Paulo fala à igreja
Colossense, dizendo: desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram. Aqueles que estão verdadeiramente em Cristo serão conhecidos por perseverança, por resiliência, por coesão, por firmeza, por simplicidade no que crê. Permanecerão. Mas alguns não calculam o custo. Alguns não estão prontos para o custo. João diz na sua primeira carta, capítulo 2, eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles eram dos nossos. Nenhum deles era dos nossos. Qual a possibilidade disso? A palavra não criou raiz. Você está enraizado, meu irmão? A palavra está enraizada em você. Você se vê em Cristo. A persistência, o apego, a perseverança denotará isso. Terceiro tipo, variante. O que John MacArthur chamou de ouvinte mundano. É aquele que recebe a palavra e ela está cercada de outras coisas. São os espinhos, as ervas. Mas a tradução talvez seja aquela que mais me arrepia aqui. A tradução, a explicação, são aquele tipo de gente que tem no coração concorrentes da palavra. Que na nossa versão, Nova Almeida Atualizada, chama de preocupações desse mundo e fascinação das riquezas. E de outras coisas semelhantes. Na Revista Atualizada é dito sobre os cuidados desse mundo. Preocupação ou cuidados falam da nossa lida, da nossa ocupação. Preocupação ou ocupação. Das provisões, das providências, daquilo que nos tira o sono, daquilo que nos gera ansiedade, daquilo que nos faz acordar e dormir, correr. São motores da vida e do coração. Mas do outro lado, tem algo que foi chamado de fascinante. A fascinação das riquezas, de coisas boas e positivas. John Piper diz, um pastor batista, que o maior perigo, a nossa fome por Deus, são as coisas mais promíscuas desse mundo. Óbvio que elas são perigosas. Mas a maior ameaça, melhor dizendo, é aquilo que a gente engole sem perceber que é nocivo. E ele chama isso da torta que a gente come e tira o apetite do prato principal. Dos doces que a gente belisca e tira sem a gente perceber isso da conta do prato principal. E quando vê, não temos apetite para o banquete. Você já ficou sem fome porque bebeu veneno? E por isso está comendo mal? Ah, pastor, eu ando tomando um golinho de veneno toda manhã, eu estou me sentindo mal, Claro que não. Mas todos nós temos dificuldade de... eu estou meio descontrolado, estou beliscando fora de hora, estou comendo mal. John Piper faz isso na sua proposta sobre fome por Deus, seu livro sobre jejum, um livro magnífico sobre esse assunto. Ele fala, olha, é esse beliscar a mesa de coisas aparentemente aprováveis que faz com que a gente perca o apetite pelo imprescindível. É o beliscar em coisas aprováveis que nos tira o apetite de coisas imprescindíveis. Depende da ordem que são acessadas. A fascinação das riquezas diz respeito a coisas fascinantes. São coisas boas. Não necessariamente ruins. Mas é nessa esfera, nesse campo semântico que Jesus vai dizer, existe aqui uma força deificada. Existe aqui uma abordagem de adorador e adorado.
O dinheiro pode ser venerado como Deus nas nossas vidas. Os recursos e os deleites e os prazeres podem ser alvo de uma abordagem idolátrica do nosso coração. Assunto esse que não é demais recomendar a obra de Timothy Keller, Ídolos do Coração, uma abordagem contemporânea dessas inclinações espirituais de falsos deuses que nos permeiam. E aí daí você vê o primeiro mandamento sendo colocado há tantos anos atrás. Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento, sabia? O povo de Deus sempre teve disposição de se achegar a Deus com deuses nas mãos, pedindo bênção. Nós podemos ir para Deus nas preocupações desse mundo, com ídolos no bolso, dizendo: Senhor, me abençoe. Eu preciso muito disso aqui. Perceba como esse solo é tão assustador. Eu e você podemos estar chegando a Deus com ídolos nas mãos, pedindo para que Ele abençoe nossa relação idolátrica. São espinhos que tapam o sol, que concorrem com a palavra, que dificultam a germinação, o florescimento e a frutificação. Nós estamos dando a mesma atenção para a palavra que damos para os nossos influenciadores. Nós damos o mesmo crédito para a palavra que damos para os nossos novos filósofos, que damos para os nossos novos gurus. E quando a palavra encontra concorrente à altura, não pela natureza de ambas, mas por conta da audiência que prestamos, ela ficará sufocada. Isso é assustador, não? Olhe para a vida dos seus filhos. Veja como eles estão expostos à palavra ou a outras fontes de autoridade. Veja se seus filhos veem que a palavra tem autoridade na vida de vocês ou não. Isso comunicará muito sobre o evangelho para eles. Mas por fim, há uma palavra que caiu em bom solo. O último solo é aquele solo que foi bem cultivado. Ele produz fruto, finalmente. Esse solo é um solo que foi cuidado. E a resposta traduzida é um coração que recebe e entende a palavra. Marcos 4, versículo 20, diz assim: os que foram semeados em boa terra são os que ouvem, recebem e frutificam a 30, a 60, a 100 por um. Há uma recepção, há uma germinação, há um crescimento e finalmente, depois do florescimento, uma frutificação. Essa frutificação é amplamente argumentada nas Escrituras como algo análogo, como algo simbólico da vida daqueles que creem em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador com sinceridade. Haverão provas, haverão sinais, haverão demonstrações, frutos de uma nova vida. Haverão frutos de uma consciência cativa à palavra de Deus. Haverão frutos do caráter de Cristo. Haverão sinais de que você nasceu de novo. De que você pertence ao reino de Deus. Ora menos evidentes, ora mais evidentes, mas haverão frutos. Haverão frutos comparados ao fruto do Espírito. Haverão indícios de longanimidade,
de domínio próprio, de mansidão. Haverão sinais. Lucas diz, são pessoas que retêm e dão fruto com perseverança. Essa palavra que é preciosa para nós em todo esse decurso. Perseverança com fruto é um sinal necessário de alguém que entendeu a fé salvadora. Perseverança com fruto é uma expressão genuína de fé salvadora em Jesus. E essa talvez seja a lição-chave de toda essa parábola. O distintivo da fé autêntica, o distintivo da fé verdadeira é perseverança, que se percebe. Jesus disse, João 8,31, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente são meus discípulos. E nisso conhecerão que são meus discípulos. Agora falando nas cartas de João, se fizerem o que eu vos mando. Existe evidência, irmãos. Já viu o crente que não parece que é crente? Vai ver, não é. Ó, já pensou nisso? Vai ver, não é. Pastor, meu filho é crente desde pequeno, mas não parece. Vai ver, não é. Vai ver, não tem afetos para com o Salvador. Vai ver, nunca entregou o coraçãozinho para Jesus. E você achou que era suficiente trazer na escola bíblica dominical? Você que achou que era suficiente entregar para o pastor aconselhar? Quanta oração investida, quanto evangelho testemunhado, quanto evangelho pregado, quanto pecado confrontado. Não por moralismo, mas para mostrar a graça que perdoa e salva. A semente é boa. Nós estamos lidando com o solo. Mas tem que pregar a semente. Tem que jogar ela no chão. Está cheio de espinho, vai dar trabalho. Vamos ter que limpar. Vamos ter que catar. Está caindo lá fora. Nós vamos ter que buscar. Entende? A ideia é que existem evidências. A expectativa é que exista fruto abundante. E essa lógica é do grande semeador. É do dono da seara. É daquele que é capaz de gerar os frutos do improvável. É daquele que é capaz de preparar o solo. Deuteronômio 30, verso 9. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração para amares o Senhor e para que vivas. Ele vai preparar o solo, irmãos. Ele pode fazer isso. Ele é quem nos confiou a semente e diz, lança. Prega a palavra. Pastor, mas você não está entendendo quem é o meu marido, não, pastor. Se eu pregar para aquele homem, se eu falar de Jesus para aquele homem, eu não sei o que ele pode fazer, pastor. Se tem alguém incrédulo, duro, está ali. Cansou de ver eu ir para a igreja, cansou de ver Bíblia em casa, pastor. Quando a gente namorava até que ia. Depois, tem raiva de crente, pastor. Esse caso é ótimo, para o exemplo da parábola. Porque não depende da qualidade do semeador e nem da impossibilidade do solo. Depende do Senhor chamar. Essa é a dinâmica da semeadura. Esse é o milagre da conversão. É conversão, é novo nascimento. Trata com o impossível. Trata com aquilo que não tem condição de fabricar. No final das contas, toda semeadura a gente lança no solo e confia.
Não, não é, Gustavão. A gente faz o que pode, mas depois que lançou lá no solo, tem que confiar. Tem que ir para casa. Nós estamos lá em casa tentando plantar o quê? O girassol que lá? Estamos tentando plantar um girassol. O menino ganhou na escola. Todo dia eu estou lá molhando o negócio. Agora virou trabalho meu. Ninguém mandou. Pergunta se o dono da semente está preocupado. Agora eu estou preocupado com a semente. Não molhei hoje. Coloca um pouquinho de água lá, deixa lá. Aí a gente vai dormir. Aí me pego eu acordando e indo lá conferir o danado do copo. Para ver se aconteceu alguma coisa. Semeadura exige confiança. Esperança. Semeia. Semeia na vida dos seus. Semeia a palavra. Dá testemunho no seu trabalho. Pastor, mas lá o povo é tão perdido. Esse é o ponto. O Senhor pode preparar o solo, irmãos. O Senhor pode chamar a gente morta para a vida. Nós estamos semeando a palavra e onde ela for semeada, ela pode cair em bom solo. Bom solo não são pessoas boas. São pessoas pecadoras que foram alvos da graça do Senhor, entenda isso. Como eu, como você, se nascemos de novo, é porque o Senhor trabalhou esse solo duro aqui. Tirou os abrolhos aqui e aí, para que crescêssemos e frutificássemos. Não sem descuidar do próprio coração agora, mas agora fazemos com esperança. O semeador cumpre fazer a sua tarefa com esperança. E ainda que saia chorando enquanto semeia, queridos, quando o Senhor nos der a colheita, nós vamos voltar como quem sonha. Semeie a boa semente, porque quando ela frutifica, quando o Senhor nos agracia com terra boa, é a 30, a 60, a 100 por um. Nós temos vivido um tempo muito abençoado nessa comunidade. O Senhor tem nos dado uma semeadura constante, não sem dificuldades, não sem limites dos próprios líderes e pastores que vos pastoreiam. Mas em tudo isso ainda mais se evidencia a bondade e a graça de Deus, nos dando frutos. Eu estou dizendo isso para que nós coloquemos o coração em perspectiva de temor, gratidão e ousadia de semear a palavra. De sairmos dessa hora de culto enviados para casa e para o trabalho. Que Deus nos abençoe. Que possamos orar como Davi um dia orou. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, para que recebamos a palavra e a comuniquemos a outros com esperança. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Deus bendito, ajuda-nos a examinar o próprio coração. Guia-nos no poder do Espírito para que tenhamos discernimento. Mas ajuda-nos, Pai, a recebermos a Tua palavra com interesse sincero, a ponto de entendermos que a Tua palavra é poderosa, é graciosa, é justa, e que então podemos pregá-la a outros. Dá-nos intercessão, dá-nos piedade, compadecimento, dá-nos ímpeto missionário, dá-nos paixão por almas,
dos nossos, dos colegas, dos amigos, da nossa nação. Ó Deus, usa nossas redes sociais, nosso círculo de amigos, nossa família, nossa reunião de Natal, de confraternização da empresa. Ó Deus, usa-nos. Usa-nos para lançar semente, Pai. Usa-nos. Frutifica em nós, ó Deus. No nome de Jesus. Amém.